Abre no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2. João, capítulo 17, versículo de número 2. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Onde vai falar sobre a vida eterna. E a palavra do Senhor, através do apóstolo João, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou repetir o 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, poderosa para nos transformar, que ela possa nessa manhã abrir a nossa mente sobre o que é a vida eterna, o que ter, como ter a vida eterna, como, Senhor, nós entendemos essa parte tão importante da Bíblia, que é a vida eterna. É para isso que o Senhor veio, para nos dar a vida eterna. Enche, Espírito Santo, os celeiros da nossa mente e da nossa alma, de nosso coração, com a Tua palavra nessa manhã, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa vida, trazendo força no nosso espírito através do pão vivo que veio do céu, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Querido, a nossa vida, o foco da nossa vida é encontrar aquilo que nós perdemos. Porque o homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele não tem a vida eterna. A vida eterna é com Deus, porque vida eterna ele tem, porque os ímpios vão permanecer no inferno eternamente queimando, mas isso não é vida. Vida eterna é estar com Deus. E esse é o foco da nossa vida. Nós temos que não vir na igreja para tantas outras coisas, mas vir na igreja para encontrar a vida eterna, para encontrar Jesus, para encontrar o sentido que é para onde nós vamos. Uma vez eu vi um vídeo de um homem que estava pregando nos Estados Unidos, e ele tinha uma corda assim, e uma pontinha da corda assim estava pintada de vermelho, só a pontinha. E ele diz assim: essa pontinha aqui pintada de vermelho é a nossa vida aqui na terra, é o que a gente vai viver aqui. E o resto da corda, ele diz assim, imagine que essa corda não tenha mais fim, o resto da corda é a vida que a gente vai passar com Deus. E a gente está tão centrado nesse pedacinho vermelho, né? Tão focado aqui, tão amarrado aqui, e esquecemos que nós temos uma vida eterna pela frente. Então eu quero falar um pouco dessa vida eterna, que o próprio Senhor Jesus aqui, no capítulo 17 de João, era ali já a última ceia, o último momento, então ele estava falando isso, né? O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer Deus e conhecer a mim, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acredito que vir na igreja sem ter o maior objetivo, que é ter vida eterna, a gente está perdendo tempo, né? Conhecer a palavra para não ter a vida eterna, nós estamos perdendo tempo. Porque pensou a gente fazer tanta coisa e não ter a vida eterna, e não ter uma mudança, e não ter uma entrega ao Senhor. Então, tem que ter a vida eterna. Pergunto para quem está do teu lado: você quer ter a vida eterna? Responde para ele sim ou não. Sim, então vamos lá. Querido, para ter a vida eterna, repete assim comigo: eu tenho que conhecer. Por quê? O que nós lemos aqui? E a vida eterna é esta. O que é? Que te conheçam a ti, verdadeiro Deus, e conheçam a Jesus Cristo. Então, ter vida eterna é conhecer. Só que a palavra conhecer, tanto no hebraico como no grego, ela tem dois sentidos. Ela pode significar essas duas coisas, e olha que interessante. A palavra no hebraico é iada, e ela aparece a primeira vez lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde diz assim: e Adão conheceu a Eva e teve a Caim. Então conhecer
está ligado com intimidade marital. Homem e mulher. Então, quando Jesus diz assim, que a vida eterna é que conheçam a Ti, Ele está falando o quê? Intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Você vem aqui no Novo Testamento, Mateus 1, 25, vai falar também que José não conheceu Maria. E ele conhecia com os olhos, conhecia ela e já era desposado, mas estava falando de intimidade. Ele não conheceu Maria até que Jesus não nascesse. Então, conhecer fala de intimidade, conhecimento de Deus de uma maneira mais plena, mais profunda, querido, e não de uma maneira rasa. Eu vou desenvolver um pouco aqui o que o Senhor me colocou no coração, você vai entender. E o que seria uma morte eterna? Morte eterna é o contrário, é não conhecer a Deus intimamente. Porque tem gente que nasce na igreja e morre na igreja, mas nunca conheceu a Deus intimamente. Eu não estou falando conhecer de saber quem é Jesus Cristo. E eu não estou falando de conhecer a obra que Ele fez. Eu estou falando de conhecer intimamente. E o Espírito Santo pede para perguntar para você, igreja, o quanto você tem conhecido intimamente Ele? O quanto nós temos tido intimidade com Ele? Esse texto que eu vou colocar agora aqui vai ser muito dolorido para muitas pessoas, que não seja para nenhum de nós. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente. Olha a palavra que ele usa aqui. Nunca vos... A mesma palavra que ele está dizendo para a vida eterna. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti e conheçam a mim. Aí vai chegar um cidadão lá no dia do julgamento, do trono branco, onde Jesus vai julgá-lo para mandar para o lago que arde com fogo eterno, enxofre, e ele vai chegar se justificando. Senhor, mas eu preguei no Teu nome, eu até expeli demônio no Teu nome, até milagres foi feito no Teu nome. E ele vai dizer explicitamente, nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu nunca tive intimidade contigo, você nunca teve intimidade comigo. E olha, está falando de alguém aqui que fazia a obra, viu, querido? Alguém que curava, alguém que expelia demônio, alguém que pregava, alguém que profetizava e sei lá o que mais. Poderia pôr uma lista muito grande aí. Mas tudo isso sem intimidade, sem conhecer Jesus profundamente, não serve para nada. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Querido, que nós não possamos ouvir isso, amém? Todos nós possamos ouvir aquela voz que diz, entrai, amados, meus escolhidos, para o reino que vos está preparado. Que seja essa palavra que nós possamos ouvir, amém, querido? A gente está aqui domingo após domingo, quinta-feira, sábado, a gente está o tempo todo falando da palavra para te trilhar, querido. Igreja, você precisa ser santo, você precisa conhecer Deus profundamente. Não vamos ser aquele amigo raso, aquela pessoa rasa, que de vez em quando passa perto de Jesus e diz, oi, bom dia. Já viu aquele vizinho que a gente faz 10 anos que mora, e a gente nunca parou para conversar com ele, mas bom dia, boa tarde, boa noite, a gente diz sim ou não? Você conhece ele, você fala bom dia, às vezes é no apartamento, toda vez que você sai, ou está no elevador, ô, boa noite, tudo bem? Mas você nunca foi na mesa dele sentar, comer junto com ele, bater papo com ele, se divertir com ele. Você nunca foi jogar futebol com ele, você nunca foi fazer um bolo com ela, você nunca teve uma intimidade, você nunca conheceu profundamente quem é aquela pessoa. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Agora, para conhecer Jesus, querido, só através de uma palavra chamada revelação, que do grego é Apocalipse. A gente tem o livro do Apocalipse, mas Apocalipse significa revelar. O que é revelar? O sentido da palavra revelar é descobrir, tirar uma coberta. Sabe quando alguém vai querer mostrar uma coisa para você, você não sabe o que tem ali embaixo? Alguém fala, olha, eu tenho uma surpresa, eu vou dar um presente para você. Aí o marido chega, né, em casa e faz uma surpresa. A mulher saiu e chega e tem um negócio coberto. A mulher vai chegar e ele diz assim, olha, eu tenho uma surpresa para você. Você está com uma coberta lá. E aí, fecha o olho. Não, pode abrir, está coberto, né? Levanta uma vassoura nova. Estou brincando. Aí, querido, enquanto aquela coberta está lá, ninguém sabe o que tem ali. Revelação, o que é? Mostrar o que tem ali. Mas essas coisas, espiritualmente falando, só é mostrado para quem é íntimo. Você pensa que Deus vai revelando coisa torta e direita para quem não é íntimo com Ele, mas começa a buscar uma intimidade, Ele diz assim, ei, chega aqui, eu vou mostrar uma coisa que você nunca viu. Eu vou te dar uma coisa para você experimentar que você nunca experimentou. Isso é conhecer a Deus, isso é vida eterna. Amém? Então, precisamos nos aprofundar, precisamos... Então, conhecer Jesus é só através da revelação. Se não for revelado, a gente não conhece. Querido, não foi nós que descobrimos a salvação, não foi nós que descobrimos Jesus, não foi nós que achamos Ele. Nós nem sabíamos onde Ele estava, mas foi revelado para nós Ele. Só que quando a gente entra no caminho do Senhor, tem muitas coisas a mais ser revelado, tem muita mais profundidade, sabe? Você não conhece uma pessoa, de repente alguém está namorando e vai sair, está namorando, não vai namorar, e vai marcar o primeiro encontro. Sempre tem o primeiro encontro, não tem? E sempre aquele negócio, você gostaria de comer um lanche comigo hoje? Você gostaria de ir a um restaurante comigo hoje? Não tem um negócio assim? Primeiro encontro. Aí eu pergunto para mim, no primeiro encontro você conhece tudo da pessoa? Às vezes as pessoas namoram 3, 4, 5 anos, depois casam e falam, puxa, mas não é essa mulher que eu conheci ainda. E não conhece tudo. E às vezes casado, a gente já está 10, 20 anos, e de vez em quando a gente tem uma surpresa e fala, puxa, isso aí eu nunca vi. Né? Agora, você acha que em um primeiro encontro com Jesus você conhece Ele? De jeito nenhum. Agora nós estamos falando de aquele que é eterno, e a sua glória enche toda a eternidade. E a gente vai passar a eternidade toda com Jesus, a gente vai ficar sempre surpreso de tanto mais que a gente tem para conhecer dele. Mas olha lá, revelação. A palavra de Deus você não vai enxergar, que deve estar muito pequeno, mas eu vou ler esse texto para você. Eu quero ler, eu poderia falar, mas é porque tem algumas palavras aqui ricas e eu quero falar sobre ela. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está perguntando sobre conhecimento. Vocês que têm andado aí para cima e para baixo evangelizando, porque Jesus enviou eles, o que o povo fala de mim? Como que eles me conhecem? Então é essa pergunta que ele estava fazendo. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, como se fosse a reencarnação de João Batista, porque João Batista tinha sido morto. Outros dizem Elias, também pensando que fosse uma reencarnação do profeta Elias lá de trás. Outros Jeremias, que era outro profeta, ou alguns dos profetas. Aí Jesus faz uma pergunta mais íntima. E vós? Vocês que estão comigo o tempo todo, agora é hora de perguntar. Jesus nunca fez essa pergunta. Olha que interessante. Mas ele falou assim, esse pessoal está andando faz tempo comigo, agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero saber quem eles pensam que eu sou. E querido, eu acho que Jesus devia fazer essa pergunta para nós de vez em quando, né? Para a gente acordar, quem você pensa que eu sou? E aí pergunta para ele, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí como sempre, né, Pedro era o primeiro de tudo, né? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha lá, porque a gente não conhece se Deus não revelar. Como que Jesus responde para ele? Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram,
mas meu Pai que estás nos céus. Querido, se Ele não nos revelar, é claro que a gente tem que estar buscando e à disposição, mas se Ele não revelar, a gente não sabe quem Ele é. Eu não sei o que os outros discípulos iam responder, mas Pedro respondeu na lata, mas não porque ele era melhor que os outros, porque foi revelado para ele. Então todo dia, querido, busca isso no teu coração, fala para o Papai do céu: Papai, através do teu Espírito Santo que mora em mim, revela-me quem tu és, revela-me quem és tu, Senhor Jesus. Eu quero saber, eu me interesso, eu quero conhecer mais de ti. Eu preciso saber quem tu és. Porque tem muita gente que se pergunta assim, ó: você é salvo? Ele diz: nem sei, só quando eu morrer eu vou saber. Ninguém sabe. Por que ele fala isso? Porque ele não conhece, porque não foi revelado quem Jesus é para ele, e o que ele é em Jesus Cristo. Querido, eu tenho certeza da minha salvação, não vou perder meu tempo, tá aqui na igreja e não sei nem se eu vou ser salvo, né? Claro que eu sei que eu vou ser salvo, eu sei porque eu sei quem Ele é. Eu sei que toda promessa que Ele fez, Ele não volta atrás. Amém? E sei da minha vida, sei da minha consagração, sei que eu tenho buscado Ele todos os dias. Buscar-me-eis e me achareis. Olha lá, se revela, vocês vão me achar quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí quem vem lá, o Espírito Santo vem e revela quem é Jesus para você. Porque para muita gente, sabe quem é Jesus? É um homem que está pendurado na cruz. Lembra só daquela imagem do gesso, ou tem uma cruzinha aqui e leva a Jesus, é isso aqui. E tem gente que usa isso até como um agouro, né? Um negócio que vai proteger. Não ora, não tem nada, mas tem uma cruz pendurada aqui, ó. Isso é minha proteção, querido. Isso não é proteção, isso não é conhecer Jesus. Amém pela cruz, nós amamos a obra da cruz, mas Jesus passou a cruz, Ele ressuscitou. O que eu tenho é um Jesus vivo na minha vida. Amém? Glória a Deus. Tem gente quem foi Jesus? Um revolucionário. Uma das reencarnações aí do Buda, depois reencarnou nele, depois veio. Querido, nós precisamos saber quem é Jesus. Pedro fala assim, vocês têm que estar sempre preparados. Quando alguém perguntar para você, qual a esperança da sua fé? Por que você crê em Jesus? Pedro diz, tem que estar preparado, você tem que saber, você tem que conhecê-lo. Amém? E por que nós demoramos tanto a conhecer a esse Deus e a ter uma revelação tão profunda do seu ser? Essa é a pergunta que eu faço para você. Por que a gente demora tanto? Fala para quem está do teu lado, por que nós demoramos tanto para conhecê-lo? Pergunta para ele. Aí responde assim para ele assim, diz assim, sabe por quê? Por causa da nossa rotina. Diz isso para ele. Qual que era a rotina de Deus quando Ele pôs Adão no paraíso? A rotina de Deus, qual que era? Toda viração de tarde, quem entrava no jardim? O próprio Deus. A rotina de Deus era essa. Alguém quebrou a rotina. Quem quebrou? Deus ou o homem? O homem. Ele pecou e caiu na braquiária, como diziam os antigos. Ele pecou e correu se esconder de Deus. Ele que quebrou a rotina, porque Deus veio lá procurá-lo. Adão, onde você está? Claro que Deus sabia, né? Adão, cadê você, Adão? E gritando entre as árvores. E ele estava lá escondido. Quem quebrou a rotina foi Adão. Mas Deus a cada dia estava se revelando para Adão. A cada dia mostrando quem ela era. E ele foi devagar, porque Deus não pode dar tudo de uma vez para a gente não suporta. Então ele estava se revelando a cada dia. Adão foi lá e quebrou a rotina. Então hoje, trazendo para nós, não é Deus que quebra a rotina conosco. A gente entrega a vida para Ele, Ele está todo dia querendo se revelar e se mostrar para você. Eu quero mostrar quem eu sou, o pai que eu sou para você. Você não sabe que pai ainda que eu sou. Você imagina, tem um pouquinho de entendimento. Mas eu quero mostrar de verdade quem sou eu, o seu pai. Eu quero vir todos os dias no seu jardim. E o jardim é o nosso coração. Mas a gente não reserva esse momento para Ele.
A gente sempre tem outros jardins, a gente está em outro lugar. A gente está sempre escondido atrás de um Face, de um WhatsApp, ou de uma televisão, não tem nada contra isso, mas a gente está o tempo todo atrás dessas coisas. E a gente não reserva um tempo. E aí Jesus vem no jardim, cadê você, cadê você? E a gente diz, eu estou aqui na televisão, eu estou aqui, não sei aonde, né? E a gente não tem tempo para ele. Aí a gente fala assim, como que vai ser revelado se a gente não muda a nossa rotina? A gente quebra a nossa rotina com Deus. E depois fica dizendo, mas eu não sei, parece que Deus se afastou. Deus nunca se afasta. Quem se afasta é o homem. Deus nunca se afasta, até porque o Salmo 139 é bem claro. Ele está em todos os lugares, o mais profundo do abismo. Ele está lá, mais alto dos céus, Ele está lá. Todo lugar que a gente vai, Ele está. Então não é Ele que se afasta, somos nós que nos afastamos de Deus. Estou certo ou estou errado, querido? A gente está sempre escondido. Então a gente precisa parar de esconder e começar a segui-lo. A gente precisa começar a andar com o Senhor. E o cristianismo é essencialmente seguir a Cristo. E não apenas saber sobre Cristo. Quem aqui conhece o Silvio Santos? Ninguém conhece o Silvio Santos? Todo mundo conhece. Oi, aí, aquela coisa toda, né? Quem quer dinheiro? Todo mundo aqui sabe quem é o Silvio Santos. Agora eu pergunto para você, quem é que segue o Silvio Santos? Quem tem intimidade com o Silvio Santos? Eu não sei. Perguntar para você, Neymar, quem aqui conhece o Neymar? Quem sabe sobre o Neymar aqui? Todo mundo sabe. Agora eu pergunto para você, você é amigo do Neymar? Você segue o Neymar? Você está com ele no restaurante? Você vai com ele passear? Você vai com ele para o iate? Sei lá o quê? A rotina do cara. Agora se eu perguntar para muita gente, quem é que sabe de Jesus Cristo? Nós vamos saber falar, eu sei. Sei. Saber uma coisa, querido, conhecer intimamente é outra, bem diferente. Seguir é outra coisa bem diferente. Então nós precisamos mudar um pouco o nosso pensamento, senão a gente fica um religioso. Amém? E o diabo, ele não vai se importar, querido, que os homens entendam mentalmente quem é Jesus, aqui no raciocínio. Ele se importa quando os olhos do Espírito se abrem e eles veem Jesus através da revelação. O diabo se importa com isso. Enquanto você estiver estudando, e amém, porque precisa estudar, mas está só na mente e no conhecimento, o diabo não está nem pouco preocupado com você. Mas quando os olhos do seu espírito começam a abrir, e se começa a enxergar quem é Jesus, vai incomodar ele na hora. Ele diz, epa, esse rapaz está conhecendo o Senhor dele. Aí incomoda. Então a gente precisa trazer o que está aqui para cá. A gente precisa pedir para o Espírito Santo, me revela, Espírito Santo. Abre os olhos do meu espírito, eu preciso conhecer mais a fundo esse Senhor. Amém? E é assim que a igreja vai se tornar viva e operante. O Efésios 1,16 diz assim, uma oração de Paulo. E olha que oração que ele faz aos de Éfesos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, e vem agora, e de revelação no pleno conhecimento dEle. E esse pleno conhecimento é aqui, e não aqui. Então ele vai dizendo, iluminado os olhos do vosso coração, para você ver quem é Jesus. Porque uma coisa que a igreja sabe fazer muito bem hoje, é falar de Jesus. Agora, se tem pleno conhecimento, se é íntimo, se segue, se tem os olhos do Espírito abertos e está vendo realmente quem é o Jesus que prega, aí eu não sei. É uma outra coisa bem diferente. Mas a igreja sabe falar muito bem de Jesus. Nós sabemos falar muito bem de Jesus. Amém? E temos que saber falar.
Mas querido, vamos pedir para Deus abrir os olhos do nosso coração. Senhor, eu quero pleno conhecimento, me dá. Eu quero saber quem Tu és de verdade. Porque Jesus, querido, nós achamos que conhecemos tudo, já nós não conhecemos nada. Você sabe que, eu vou dar um exemplo para você, é como se a gente entrasse no mar e a gente só desse 3, 4 braçadas e achou que já conhece o oceano inteiro. Querido, tem muito para você dar braçada, tem muito que você nadar ainda, tem muito que você conhecer ainda. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então peça para o Senhor todos os dias. Aliás, eu vou até dar uma dica para você. Não faz isso uma reza, mas é gostoso orar isso aqui, viu? É uma oração de Paulo. Todo dia, faça você na primeira pessoa, né? Senhor, eu peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, me conceda espírito de sabedoria. É oração direcionada e revelação do pleno conhecimento dEle. Ilumina os olhos do meu coração, Senhor, para que eu possa saber qual a esperança do meu chamamento. E continua falando na primeira pessoa em você. Ora, querido, que Deus vai revelando, que Deus vai abrindo os teus olhos. Amém? Então, primeiro, nós estamos falando assim, que se tem que ter intimidade, você tem que seguir, não é só saber, é segui-lo. Mas primeiro tem que ter a revelação e depois seguir. Você não vai seguir aquilo que não foi revelado para você. Então primeiro revelação, diz comigo, primeiro a revelação e depois seguir. Então seguir é para quem já teve revelação. Ó, vinde a mim. Olha o processo, vinde a mim. Depois, vinde após mim. Então tem uma sequência, vinde a mim, vinde após mim. Depois que você começa a seguir Ele, e está conhecendo e andando com Ele, porque Pedro antes era pescador, e também pecador. Depois ele começou a seguir a Jesus, então ele veio, seguiu. Depois que está seguindo, aí tem intimidade. Vinde após mim. Aí o que ele fala para as pessoas? Agora que você tem mais intimidade, toma sua cruz e me segue. Vamos junto. Então primeiro revelação. Primeiro ele revela. Depois você conhece no Espírito, depois você segue, você tem certeza a quem você está seguindo. As pessoas hoje estão seguindo tanta coiseira, querido, tantos ídolos, tantos nomes, tantas coisas mortais, e não sabem o que estão seguindo. Nós, os crentes, precisamos saber quem é Jesus para depois segui-lo. Não vai seguir o que você não tem intimidade, que você não conhece, querido. Glória a Deus. A Bíblia, ela apresenta várias doutrinas. E muitas vezes doutrinas vai ser talvez só palavras. Mas na revelação e por trás da revelação está Deus. Não sei se você está entendendo o que estou dizendo. Por exemplo, nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, doutrina da salvação. Qual que é a doutrina da salvação? A palavra doutrina significa ensino, ensinamento. E as cartas de Paulo, principalmente, estão cheias de doutrinas, ensinos. Qual que é a doutrina da salvação? Aí você vai dizer, a doutrina da salvação é o que está em João 3,16, por exemplo. Deus enviou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é o ensinamento? Se crê, tem vida eterna. Se não crê, já está condenado. Essa é uma doutrina. Eu entendi ela. Amém, glória a Deus. Se eu só entendi, fica só palavras. Mas quando isso explode no meu coração, diz, ei, eu preciso de Jesus, e você entrega a vida. Passou de doutrina para a revelação, e você tem um encontro com Jesus.
Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Muitas vezes fica só com palavras, com palavras. Então a gente precisa subir de nível. Amém? Quando a gente... É que eu escrevi algumas coisas interessantes, eu preciso ler, querido, se eu pular... Ó, se entendemos a doutrina da salvação e concordarmos com ela, nada acontece. Não vimos a verdade, mas quando vemos, neste instante somos salvos e temos a vida eterna. Vocês lembram aquelas máquinas fotográficas antigas? Hoje não tem mais, a gente tira do celular, né? Mas quem lembra da máquina fotográfica antiga, quem é do meu tempo aí? Mas não é aquele tempo ainda que explodia pólvora, não. O meu é um pouco mais novo. Que você comprava o filme, lembra? Filme da Kodak, colocava lá dentro, aquele negócio ia rodando, você tirava a foto. Então, quando você ia tirar a foto, você estava ali olhando. Enquanto você está olhando, você está vendo a imagem de onde você quer tirar a foto. Mas a imagem, ela está para fora, ela não entrou dentro da máquina ainda. E para a imagem entrar dentro da máquina e ser impregnada naquele filme, o que tem que fazer? Aperta o botão, mas na hora que você aperta o botão, o que acontece? O obturador, a chama, né? Faz tchac, ele abre e fecha rápido. Quando ele abre, a luz entra e revela o que está para o lado de fora. Aquilo que você estava só vendo. Então aqui... É como se você estivesse só focalizando. Entendi, Jesus o Salvador, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso... entendi. Querido, enquanto você não abrir o obturador do teu coração, pá! A luz entra, impregna no seu espírito, você diz, eita, agora foi revelado. Eu estou entendendo, eu estou enxergando plenamente o que Deus quer da minha vida. Eu não vim no mundo só para fazer peso, respirar, né? E eu que tenho o nariz um pouco grande, roubar o ar dos outros ainda, né? Não vim no mundo só para isso, né? Ó, tampa não, você também está comigo, irmão. Né? Não foi para isso, querido. A gente veio para ter uma revelação. Quem é o filho desse Pai Todo-Poderoso? Quem Ele é? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, querido, nós precisamos dessa revelação. Amém? Nós temos que abrir esse obturador do nosso coração para que essa revelação entre. Querido, às vezes, nós já estamos quase encerrando. As coisas pequenas da vida, elas acabam coisas pequenas, estou dizendo, tá? Porque muita gente já foi para o inferno por causa de coisa pequena, viu? A gente pensa que precisa de um pecado grande. Não, uma coisinha pequena pode levar um homem para o inferno rapidinho. Coisas pequenas que a gente faz encobre a luz da revelação. Coisas pequenas. Por exemplo, uma pequena folha de uma árvore, ela pode, olha lá, uma pequena flor de uma árvore à noite pode encobrir uma estrela. Você sabe o tamanho de uma estrela? Ela é muito grande. Mas uma folha de uma árvore pode cobri-la. Que às vezes nós estamos fazendo pequenas coisas que estão tirando a revelação de nós. Porque o crente, ele não comete pecados, vamos falar assim, vamos classificar agora aqui. Eu sei que pecado é pecado, mas depende do tipo de pecado também, é o juízo. Jesus, ele muda o juízo, mas pecado, tudo é pecado. Mas o crente, ele não comete pecado terrível. Você não vê crente adulterando toda hora, você não vê crente assaltando, você não vai ver. Em nome de Jesus, me passa o dinheiro aí. O Senhor disse que eu sou cabeça e não cauda, e Ele vai me dar essa terra, eu quero esse terreno seu, eu vou construir aí. Não existe isso aí, querido. O crente, ele é, né? O crente, ele vai se perdendo com as pequenas coisas. Pequenas coisinhas. Pensa aí no seu coração, pequenas coisas que você acha não, você te conhece, né? Você não acha nada, você tem certeza. Que tem pequenas coisinhas que tem tapado, como uma folha tampa uma estrela, que tem tapado para você não ter mais revelação de Deus. A brilhante estrela da manhã. Pequenas coisinhas. Pensa aí. Vai pensando. Amém? Pode ser um pegadinho. Pode ser falta de tempo para ele. São coisas pequenas. Você até vem na igreja, tal, mas que
que dureza de semana você achar um tempinho para ele. Isso é uma folha que está tampando, porque como ele vai se revelar se você não tem tempinho para ele? Pode ser um joguinho, sim ou não? Os jovens que gostam de jogar. Eu não estou falando de jogo feio, porque crente não joga jogo feio. Está lá jogando pode ser um FIFA, que todo mundo gosta de jogar, um jogo de carro de corrida. Amém. Você pode? Claro que pode. Jesus não tira essa liberdade de nós e a gente ter um entretenimento. Mas agora, você chega na sua casa e vai até dormir no joguinho de futebol, que não é pecado. Aí se tornou uma folha que você não teve tempo para Deus naquele dia. São coisas pequenas, não é uma coisa absurda. Mas é o jeito que a gente faz. Acaba impedindo a revelação de Deus para nós. Sim ou não? Sim. Amém? Nós temos que ter tempo para Ele. Pode ser uma namoradinha, arrumou uma namoradinha, né? Estava na igreja, estava uma bênção, buscando, Deus se revelando, de repente encontrou uma namoradinha ou um namoradinho. E aí o que começa a acontecer? É errado namorar? Claro que não. Mas aí só quer atacar namorado não tem mais tempo para o Senhor. Uma pequena folha que tapou uma estrela toda. Então a gente precisa pensar, querido, pequenas coisas às vezes nos impedem de termos mais revelação do Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo? Um pequeno filminho. E crente, se é uma coisa que crente não sabe fazer, vocês me desculpam, gente. É escolher filme para assistir. Crente não sabe escolher filme para assistir. Que eu vou falar para você que tem muitos poucos hoje para assistir. Dá para contar no dedo da mão esquerda minha e vai sobrar. Todo filme tem ocultismo. Todo filme tem um pouco de pornografia, insinuação. Até desenhos infantis, você acha que não tem nada? Pesquisa na internet, você vai ficar assustado com as mensagens subliminares que tem nos desenhos. Com as letras das músicas que canta no desenho. Então, são pequenas folhas que vai esfriando a gente. São pequenas coisas que vão, tacando água na fogueira. Daqui a pouco você vai esfriando. E já não tem mais aquela... Sabe, fechou o obturador e não impregna mais nada em você. Pequenas coisas, querido. Vamos prestar atenção nas pequenas coisas. Vocês conhecem Davi, sim ou não? Davi era um homem violento ou não? Corajoso. Não é que o Ruivinho, o menininho lá, ele era o menorzinho, mas ele disse que matou um leão. Já viu um homem matar um leão na unha? Às vezes a gente vê num vídeo uns doidos, meio pinel, que entra no zoológico, que ele não já vi já, né? Falar com o leão e se rodam, né? Davi diz que matou um leão e matou um urso. Claro que isso foi no poder de Deus. Mas ele foi lá, ele não teve medo não. Aí Davi estava em cima de um monte lá, que foi visitar os irmãos dele na guerra, ele desceu lá embaixo, querido, o gigante, só para você ter ideia, eu acho que aqui tem 3 metros, quem é bom de cálculo, que deve ter uns 3 metros, né, de altura, mais ou menos. O gigante era desse tamanho, é que eu estou aqui em cima, eu sei de baixo. Ele foi lá, rapaz, com uma pedrinha numa funda, que era tipo um estilingue sem forquilha, né, a gente só para entender, ele virava, né. Ele foi lá com uma pedrinha e peitou o gigante. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco você vai ter, a tua cabeça vai estar na minha mão. E não é que ele matou mesmo? E pá, com a pedrinha, ele confiou numa pedra. O gigante tinha uma lança de tecelão, que só a lança pesava 85 quilos. Era o meu peso a lança, é como se eu tivesse na mão do gigante. E o rapazinho com uma pedrinha, não é que ele derrubou o gigante? Cravou. Foi como um tiro na cabeça. Cravou a pedra lá dentro. E o gigante caiu nos pés dele com a cara para baixo. Ele foi lá, cortou o pescoço e está aqui. Depois, quando ele se torna rei, ele era um homem de guerra. Ia para a guerra para lá e para cá e vencia. E não tinha medo de ir para a guerra. E não tinha medo e vencia todas as guerras. Você já sabe o que eu vou falar, né? Aí um dia ele perde para uma mulher. Por isso que eu falo, mulher é um bicho poderoso, né? A coisa aí.
Um homem tão violento, o leão não teve vez, o urso não teve vez, Golias não teve vez, o exército não teve vez. Aí onde ele sai na sacada, ele vê uma mulher lá, nua, tomando banho. O que ele tinha que fazer? É um homem que estava tendo tanta revelação de Deus, tanta intimidade, mas não sei o que aconteceu, não era para ele estar ali aquele dia, porque estava tendo guerra, ele devia estar na guerra. Então aquele dia ele quis dar uma folgada, e é aí que o crente se lasca, né? Não perca o seu ritmo. Aí ele olhou, desejou, e perdeu muito, teve sequelas na vida dele, porque a espada não se afastou mais da família dele, por causa que ele, uma mulher, querido, perdeu por uma mulher. Aí você vai para Sansão, a mesma história. O Espírito Santo se apossava de Sansão, que ele, diz lá uma hora, uma parte do texto, que ele arrancou a porta de uma cidade, que ele disse, vocês não sabem o tamanho da porta, que era de uma cidade fechada. Ele levou na costa. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000. Parece até ficção, né? Eu acho que se uma pessoa tivesse com uma metralhadora na mão virando, alguém ia pegar ele. Mas ele com uma queixada, ele matou 1000. E disse que ia fazendo um monte de gente assim, pá, pá, só queixo de jumento para tudo quanto é lado. E aí ele perde para quem? Para uma mulher chamada Dalila. Onde ele acaba revelando seu segredo, que era um pacto dele com Deus, ele não podia revelar. Raparam a cabeça dele, perdeu a força, furaram os olhos, levaram ele no moinho para ficar virando, e essa é a vida de quem brinca com Dalila, né? Vai perder visão, a revelação, fura os olhos, vai virar escravo, fica virando no mesmo lugar lá, ó. Virando moinho, não sai do lugar. Então são pequenas coisas. Porque uma mulher, para quem derrotou gigantes e exércitos, uma mulher derrubou. Você está entendendo, querido? O que é 30 moedas de prata? Fala para mim. Judas andou 3 anos com Jesus. E porque nós estamos falando de vida eterna, tá? E ele perdeu sua vida eterna, sabe por quê? 30 moedas de prata. Querido, isso aqui vai passar, viu? Diz para quem está do lado, isso aqui vai passar. É rapidinho. Você pensa que demora, é rapidinho. Esse dia ontem, né? Estava em casa olhando umas fotos antigas, eu falei, puxa, a gente fica meio triste, né? Se olhava você de cabelão preto, bonito, tal. Puxa, mas parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Querido, daqui a pouco você está no céu e fala, puxa, mas passou tão rápido. A gente não pode perder tempo com as coisas daqui. Vai trabalhar? Vai, querido. Vai estudar? Vai. Ó, mas não... Vida eterna. O que você precisa é da vida eterna. Precisa ser o jovem precisa estudar, ser um profissional? Amém. Mas mais do que isso, você precisa da vida eterna. Nós que já somos casados, precisamos estabilizar, precisamos continuar trabalhando, precisamos, mas mais do que isso, vida eterna. Porque tudo isso, depois de chegar no final e não ter a vida eterna, muitos no final vão se perguntar, do que valeu? Querido, é assim, ó, enquanto a morte não encosta, todo mundo está achando que vai ficar para semente. Mas a hora que está no hospital, que alguém lá descobriu que está com uma morte, que o médico falou, olha, você não passa esse ano, você não passa daqui a uns meses. E aí? Aí a pessoa começa a fazer aquela coisa que chama rebobinar. Não sei quem conhece isso aí das fitas de videocassete antigo. Vamos rebobinar, volta para trás. Puxa, eu tenho mais alguns meses de vida. E o que eu fiz da minha vida? Eu lutei tanto, eu só trabalhei, eu não liguei para a esposa, eu não liguei para os filhos, eu não liguei para nada, eu não liguei para Deus. Do que valeu? Se você pesquisar na internet, assim, últimas frases de ateus, vai falar de grandes homens aí. E eu não consigo esquecer de um, eu não esqueço, só não lembro o nome dele. Mas um cara que pregou o ateísmo, que falava não acreditava em Deus, e perseguiu cristãos e matou cristão. Era um cara que tinha autoridade. Você sabe qual foi as últimas palavras dele na cama? Que a enfermeira estava cuidando dele, e ela que deu esse testemunho. Ele diz assim, vejo as chamas do inferno ardendo perto de mim.
E ele estava morrendo. Foi os últimos suspiros, foi o que ele conseguiu falar. Amém, querido? Vamos viver, vamos estar aqui. Mas vida eterna, não esqueça dela. Revelação todo dia. Que te conheçam a ti, conheçam a mim, Jesus diz. Amém. Você pode fazer o que você tem que fazer, mas nunca esqueça primeiro Deus. Qualquer dia eu vou pregar aqui para você. A gente não sabe o que é sacrifício. Sabia? Você sabe o que é sacrifício? O sacrifício é quando você não pode e você vai. O sacrifício é quando não dá e você tenta. O sacrifício é isso aí. Eu vou pregar um dia sobre sacrifício aqui. E a igreja também ela tem perdido muito porque ela não tem sacrificado. Ah, agora não. Ah, hoje orar? Ah, não, hoje é domingo. E se Jesus voltar no domingo? A gente não sabe o que é sacrifício. Querido, Jesus não disse assim: amar aqueles que te amam, que galardão que você tem? Eu amo o Alex. Que galardão que eu tenho? O Alex é meu irmão. Não que não seja importante amar os irmãos, que Jesus está querendo dizer, ó, mais importante é amar aquele que você não deveria estar amando. Aí você tem galardão. Sacrifício é a mesma coisa. Porque tem muito crente assim, está chovendo, não vou na igreja. Ele tem um termômetro lá, né? Que ele olha quando passou abaixo daquilo, ele não vai na igreja também. O frio, aquele frio, ele não pode ir. Então, querido, sacrifício é quando está difícil, fala, mas estamos aí, Senhor. Ô, querido, você pensa que, eu não sei para muitos pastores, né? Eu sei que tem muitos pastores que têm vida de rei, mas o galardão dele já está aqui na terra, né? Esses que estão só aproveitando das ovelhas, que não querem o bem das ovelhas, querem os bens das ovelhas, né? Mas vida de pastor, quem leva a coisa séria não é fácil, não. Só a gente sabe as lutas que a gente passa espiritualmente. Vocês nem queiram saber. Os ataques de vez em quando que a gente tem, porque a gente está pregando a verdade e ele não quer que a gente pregue a verdade. Mas isso é sacrifício, eu não desisto. Eu estou aqui, continuo aqui todo culto pregando, todo culto estou aqui, todo culto estamos aqui, chovendo, fazendo sol. A gente tem que aprender a viver vida de sacrifício, querido. Sacrifício é quando não dá e você faz. Amém? E concluindo, eu quero citar 2 versículos aqui, porque nós estamos falando de revelação. Que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecimento. E eu não poderia deixar de falar da pessoa do Espírito Santo, que é Ele que nos revela, é Ele que nos leva, é Ele que nos direciona, é Ele que abre, é Ele que limpa os nossos olhos, é Ele que pinga os colírios, para a gente enxergando, puxa, agora eu estou entendendo o que é viver com Deus, agora eu estou entendendo o que é ser um filho de Deus. Ser um filho de Deus é aquele que vai à casa do Pai, não estou falando igreja, é a casa do Pai, entendeu? É aquele que está junto, é aquele que tem intimidade, é aquele que é a Maria e não a Marta, porque Jesus estava lá, olha que honra, o Filho de Deus encarnado na casa de Maria e Marta. Marta estava fazendo o quê enquanto Jesus estava lá ensinando e se revelando? Fazer comida, eu preciso trabalhar para Jesus, trabalhar comida. Aí ela vai lá e fala assim, ô Senhor, dá uma bronca na minha irmã aí, a Maria. Eu estou aqui fazendo as coisas e ela está aí dos seus pés. Marta, Marta, você precisa só de uma coisa, ela escolheu a melhor parte, aqui você deveria estar também. Então por isso que a gente não tem revelação. A gente pode estar na mesma casa que Jesus está. Só que muitos crentes estão como Marta, para lá e para cá, e poucos estão aos pés de Jesus para dizer, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Não é? Quem vai nos ajudar, querido, hoje? Espírito Santo. Eu quero só colocar 2 passagens para você. A primeira está em 1 Coríntios 2,9, que diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a gente parasse aqui, a gente ficava triste, que nem olho viu,
e nem ouvido ouviu, que Deus tem preparado para nós. Aí você fala, puxa, e agora? Mas aí vem o próximo que diz, mas Deus, nolo a palavra revelação, conhecimento, nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quem aqui tem o Espírito Santo no coração? Levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto. Você tem, não tem? Quem que vai revelar as profundezas de Deus para você? O Espírito Santo. Então você tem que estar disponível, coração aberto, e sempre pedir para Ele, me revela as coisas que tem lá em cima, me revela as profundezas, que tem crente que não gosta de profundeza. Eu tenho medo de profundidade, eu gosto de ficar mais em cima, né? Agarrado numa boia, num patinho, e fica e não afunda, que o Espírito Santo quer levar ele lá para as profundezas. Não, eu tenho medo de profundidade, não confia no Espírito Santo. Querido, peça, eu quero ouvir as profundezas de Deus, me revela. É difícil falar, querido, coisas que estão aqui dentro. Sábado eu estava orando à noite, por isso que eu falo que sempre Deus vai trazer uma coisa que a gente nunca experimentou, ou de uma dimensão que a gente ainda nunca viu. Mas que presença gostosa. E não era no quarto, a presença gostosa estava aqui dentro. Que o ambiente também, claro. Mas, gente, eu senti Jesus de uma certa maneira que eu nunca senti antes. É como se Jesus expandisse mais do que eu já conhecia. Mas eu não tenho como explicar para você, porque experiências espirituais a gente conta, a gente tenta contar, mas só a gente sabe qual era o sabor que tinha aquilo. Se eu falar para você de uma comida que você nunca comeu, e eu falar, mas é assim, é assado, e faz assim, mas que sabor, você não vai sentir o sabor que o outro sentiu. Mas eu vou falar para você, tem muitas coisas que Deus tem para revelar, é uma coisa, é só você perdendo um tempo com Ele lá, gastando o seu tempo, dando um tempo para Ele como sacrifício, para você receber a paga, receber a comida na hora ali, para você experimentar. Gente, que delícia, que delícia. Eu sempre falo assim, por mim eu não saía daqui mais, eu ficava só nesse ambiente aí, que é um ambiente gostoso, querido, onde Deus, sabe, dentro da gente, a gente não consegue entender, você consegue sentir Jesus, mas eu senti assim, de verdade, sabe, Jesus de pé dentro de mim, vivo aqui, eu ali, só curtindo, né? A gente precisa experimentar isso, querido, é isso que a gente não tem a revelação. Mas por que Jesus revelou? Porque eu estava lá, eu poderia estar assistindo televisão, fazendo um monte de coisa, mas eu disse, não, agora é minha hora de dar um cheiro no meu Senhor, é só eu e Ele. Botei meu radinho lá, fiquei lá bem gostoso, aí Ele... Buscar-me-eis e me achareis. Acha assim, viu, querido? Se buscar, você encontra. Ele vê a sede do seu coração. Você pensa o quê? Ele não está procurando crentes perfeitos, não, querido. Ele sabe que você não é perfeito. Mas Ele está buscando quem quer. Eu não quero perfeito, eu quero quem quer. Quem me deseja. Aí Ele vê você entrando, porque Ele mesmo diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala no secreto com Deus. Deus no secreto vai se revelar, vai falar com você. Aí você está lá, e Ele viu que quando você entrou lá, você não entrou para dizer assim, Senhor, eu vou orar, porque agora tem que orar, né? Todo dia o pastor falou. Não, mas Ele viu que você entrou dizendo assim, eu quero mais do Senhor. Eu estou com fome, estou com sede. Ele diz, hoje você vai experimentar. Aí você fica lá e fica, daqui a pouco, as cortinas se abrem, e a estrela aparece. Jesus está lá. Querido, mas eu vou dizer uma coisa para você, são coisas que a gente sente que não tem como descrever. Drogas não superam o prazer disso, nem sexo, tudo que você pensar de bom que tem no mundo, você não imagina o que é a presença de Jesus. É por isso que quando a gente vê que uma pessoa que cheirava, que até comia com farinha, cocaína, e de repente tem um encontro de verdade com Jesus, ele nunca mais quer aquilo. Por quê? Cocaína é fichinha perto de Jesus. Cocaína é fichinha perto de Jesus. E a última passagem eu já falei lá, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí Jesus fala, Ele me glorificará. Por isso que eu falo assim,
O Espírito Santo vai mostrar Jesus para você, ele vai te levar, ele vai te conduzir. Você vai ver plenamente, querido, que coisa maravilhosa. Porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Isso é vida eterna, querido. Que te conheçam, a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vida eterna não é carteirinha de membro, não é quanto você vem na igreja, não é nada disso, embora tudo isso não tem problema. Primeiro, vida eterna é conhecer de verdade. Amém? Você sabe do seu coração. Você sabe se você tem buscado ou não. Amém? Querido, carro é bom? Precisamos de carro, precisamos de casa, precisamos de dinheiro, né? Sem dinheiro ninguém vive. Mas muito mais do que isso, vida eterna. Amém? Vida eterna.